Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões que caíram na provinha do exame unificado, da pós-graduação em Física. No caso desse vídeo especificamente, eu vou resolver com vocês as questões de eletromagnetismo que caíram na prova do primeiro semestre de 2022, na primeira aplicação de 2022. Sempre bom relembrar, esse vídeo daqui vai ser o primeiro de uma leva de resoluções, de uma leva de vídeos de resoluções que eu vou estar postando aqui no canal nesses próximos dias. Sempre nas 2-3 semanas anteriores ao exame unificado, eu posto a resolução do exame unificado anterior. E eu começo sempre postando pelo de eletromagnetismo. Então, se você quiser ter acesso às outras resoluções das outras áreas que caíram no exame unificado de 2022/1, dá uma olhada no meu canal, porque se você está assistindo isso nas semanas anteriores do exame unificado, pode ser que eu já tenha postado as outras resoluções, ou pode ser que eu esteja postando essas outras resoluções, ok? Mas garantidamente vou postar todas antes do exame unificado do segundo semestre. Uma outra forma de você ver se eu já postei essas outras resoluções. E também, se você quiser ter acesso às resoluções dos semestres anteriores, de aplicações anteriores a de 2022/1, te convido a acessar a playlist, que eu vou estar colocando uma tag aqui te direcionando, e que lá eu tenho, no caso, além dessa de 2022/1, eu vou ter exatamente as resoluções das últimas 3 aplicações anteriores a essa do exame unificado. Mas bom, dadas essas informações, vamos então aqui para a nossa primeira questão. Um capacitor de placas planas e paralelas é preenchida por um dielétrico com permissividade elétrica epsilon. A distribuição de carga no interior do espaço entre as placas é dado por ρ igual a, enfim, uma constante, e aqui exponencial de menos 2αz, onde z é a direção perpendicular às placas e ρ0 e α0 são constantes. A placa localizada em z igual a 0 possui um potencial V igual a V0, enquanto a placa localizada em z igual a d possui um potencial V igual a 2V0, onde V0 é constante. Considerando os efeitos de borda desprezíveis, qual é o potencial elétrico V de Z no interior do capacitor, ou seja, entre as placas? Bom, como é que a gente faz para resolver isso? Se a gente quer saber qual que é o potencial no interior das placas, uma das maneiras que a gente pode fazer isso, que vai ser a maneira que eu vou resolver com vocês aqui, é a partir da equação de Poisson. Laplaciano de V é igual a menos ρ sobre epsilon. Aqui no caso epsilon, porque o meio tem permissividade elétrica epsilon, ok? Para quem não se recorda, a gente obtém essa expressão a partir do divergente de E igual a ρ sobre epsilon 0 e pelo fato de que o campo elétrico ele pode ser escrito como menos o gradiente de uma função escalar, no caso do potencial, porque a gente está no contexto da eletrostática. Juntando as duas, a gente cai na equação de Poisson. Okay? E por que a gente vai resolver essa expressão daqui? Porque essa expressão daqui, ela te fala, ela é uma condição para o potencial quando ele está em um meio que possui uma densidade de cargas ρ. E é exatamente isso que a gente tem que descobrir. A gente tem aqui duas placas, no interior delas tem um dielétrico, que tem uma certa densidade, que faz com que exista uma certa densidade de cargas ρ ali dentro, e a gente está querendo saber exatamente o potencial nessa região aqui dentro. Então o que a gente tem que fazer é basicamente resolver essa expressãozinha daqui, ok? Como essa é uma equação diferencial de segunda ordem, a gente vai precisar de duas condições de contorno, para poder pegar a solução do potencial. Quais são essas duas condições de contorno? Aqui embaixo, em z igual a 0, o potencial é igual a V0, e aqui em z igual a d, o potencial é 2V0. Ok? Então a gente tem que descobrir no interior, exatamente onde a densidade é essa, com essas condições de contorno. Então mata o problema. Okay? Um ponto importante, a gente vai precisar pegar essa equação completa, obviamente. Por quê? Porque olha só, ρ depende somente de z. Como o ρ depende somente de z, o v também só vai depender de z. Inclusive a própria questão fala, v de z. Então, nesse sentido, essa expressão fica bem simples. Por quê? Laplaciano de v, levando em conta que o v só é uma função que depende de z, como é que fica o Laplaciano de v? Laplaciano de v fica simplesmente derivada segunda de v com relação a z. Esse caso aqui vai ter que ser igual a menos ρ, que é ρ0, até vou colocar aqui o epsilon, o ρ0 e o epsilon aqui separado, exponencial de menos 2αz, que foi o que a questão passou pra gente. Então o que a gente tem que resolver é basicamente isso, integra duas vezes essa expressão para poder pegar o potencial e depois disso coloca as condições de contorno, ok? Então, bom, dado que a gente tem isso daqui, vamos integrar a primeira vez em ambos os lados. Então o que a gente tem? Derivada de ρ de v com relação a z, ou seja, integrei uma vez, vai ser igual ao que, vai aparecer aqui o menos ρ0 sobre epsilon, ok? E agora, integral dessa exponencial. Integral da exponencial vai dar o quê? Vai dar 1 sobre menos 2α, exponencial de menos 2αz, e aqui, no caso, mais uma constante de integração, que vai ser ajustada quando a gente colocar as condições de contorno. Ok? Então, primeira coisa, já está aqui. Já vou até, esse menos aqui vai cortar com esse menos, vai ficar dessa forma daqui. Ok?
Então, vamos integrar mais uma vez. Okay? Integrando mais uma vez, o que a gente tem? A gente vai ter que V vai ser igual a ρ0 sobre 2α epsilon. 2α epsilon. Agora, vamos lá. Integral de exponencial, mesma coisa, que vai aparecer um menos. Aí vai ficar um 2α no denominador, que vai juntar com isso, vai ficar um 4α quadrado. E aqui vai ficar uma exponencial de menos 2αz. Agora, né, integrando com relação a z, o c vai ficar c vezes z, e agora mais uma constante, ok? Enfim, para não ficar d e confundir, porque eu ia colocar uma constante aqui d, mas como d é a distância entre as placas, eu vou fazer o seguinte, em vez desse alfa, na verdade, em vez desse c, eu vou colocar um alfa, e aqui eu vou colocar uma constante beta, pronto. Aí a gente não tem nenhum perigo de confundir nada, ok? Então essa daqui é a expressão geral, ok? Que tem que ser obedecida pelo potencial. O que a gente faz agora? Aplica as condições de contorno. Então, primeira condição de contorno, quando z é igual a zero, o potencial vai ser igual ao potencial V0. Então, vamos colocar essa condição. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que V0 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos ρ0 sobre 4α2 epsilon, exponencial de 0, que vai dar 1 somente, mais αz, 0, e aqui vai ficar simplesmente 1 beta. Ok? Conclusão que a gente tem, beta vai ser igual a V0 menos ρ0 sobre 4α2 epsilon. Então, temos aqui a nossa primeira condição. Ok? Primeira fixação aqui da constante por conta da condição de contorno. Segunda condição de contorno em Z. Então, vamos lá. Em Z igual a D, a gente tem o potencial sendo 2V0. Dado que o potencial aqui é 2V0, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui 2V0 vai ser igual a, vamos lá, agora substitui, né, substitui Z igual a D. Então vai ficar menos ρ0 sobre 4α2 epsilon, exponencial de menos 2αd, ok? Agora, mais C, se não, né, aqui agora é a constante alfa, alfa vezes Z, que vai ser em Z igual a D, mais beta. Quanto é que vai ser beta? Beta vai ser V0 menos ρ0 sobre 4α2 epsilon. Já vou substituir o valor do beta direto aqui, que foi a condição que a gente pegou. Ok? Então, olha só, já de cara, vamos lá, olha, esse V0 daqui, ele vai cortar com um dos V0s quando eu passar para o outro lado subtraindo, ok? E, vamos lá, eu ainda consigo, eu vou passar esse termo e esse termo para o outro lado, ok? E vou colocar o ρ0 sobre esse 4α2 epsilon em evidência. Então, olha só, o que a gente vai obter aqui vai ser alfa vezes D, vai ser igual a ρ0, 4α2 epsilon, que multiplica, né? Olha só, os dois aqui, eles vão ter, deixa eu ver aqui se os sinais estão certinhos, deixa eu só ter certeza aqui de que está tudo certo. Ah, aqui ó, já acabei de ver um ponto que eu tinha errado. Aqui vai ficar positivo beta, ok? Porque esse cara daqui, ele é negativo, passa para o outro lado positivo, então necessariamente aqui vai ter um sinal positivo, certo? Sempre cuidado com os sinais para não dar problema, ok? Mas enfim, aí ó, esse cara daqui para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? Esse cara daqui vai ficar positivo do outro lado, e esse cara daqui vai ficar negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse cara daqui como sendo menos, aí vai aparecer aqui um 1 menos exponencial de menos 2αd. E claro, aqui a gente tem o nosso mais V0, não pode esquecer, já tinha um V0 aqui do outro lado. Ok, dado isso, quanto é que vai ser o nosso alfa? Vai ser esses caras daqui dividido por D pura e simplesmente. Ok? Dado isso aqui, já temos o nosso potencial. Vamos reescrever ele colocando todas as condições. Ok? O nosso V de Z vai ser igual aqui. Ó. Vamos lá, eu vou simplesmente reescrever o nosso V de Z. E aí a gente vai, né, aglutinando os termos, colocando em evidência o que precisa para comparar com a resposta. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ter aqui vai ser o nosso menos ρ0 sobre 4α2 epsilon, exponencial de menos 2αz, era o primeiro termo. A gente vai ter um mais alfa vezes z, ou seja, menos ρ0 sobre 4α2 epsilon. Aqui vai ter um vezes z, então eu vou colocar aqui, ó, z sobre d, porque aí fica um argumento, fica um termo adimensional, ok? Aqui, 1 menos exponencial de menos 2αd. Agora vai aparecer aqui um mais v0, mesma coisa, vai vezes z, porque esse cara todo aqui é a constante alfa, então eu vou colocar aqui um z sobre d. Ok? Então temos aqui o nosso segundo termo. Agora, mais o beta. Quanto é que vai valer o beta? Deixa eu ver aqui. O beta é v0. Então vai ficar aqui um v0 mais, aí aqui vai aparecer um, aí só aquela constante, né? Vamos lá, vai aparecer aqui o ρ0 sobre 4α2 epsilon.
Então esse cara daqui é o potencial que a questão está pedindo na questão, ok? Mas vamos colocar ele, né, exatamente, vamos juntar alguns termos para poder ficar igual tá na resposta, ok? Então olha só, V de Z vai ser igual ao quê? Vamos juntar os termos que tem V0. Então vai aparecer aqui um V0 que multiplica 1 mais Z sobre D, ok? Que é a junção desses dois terminhos daqui. Agora, mais... Vamos lá, vamos colocar, sei lá, vamos colocar aqui agora o termo que tem a exponencial de Z, ok? Vai ficar aqui, ó, um Rho0, aqui, vou colocar aqui, na verdade, um menos. Vamos lá, não, deixa eu colocar esse termo aqui na frente, né? Vamos lá, menos Rho0 sobre 4 alfa 2 epsilon, Z sobre D, que multiplica 1 menos exponencial de menos 2 alfa D, esse cara daqui. Agora, mais... E aí vamos colocar esse cara daqui em evidência pelo fator do Rho0 e tudo. Então aqui vai ficar um Rho0 sobre 4 alfa 2 epsilon. E agora vai ficar aqui um 1 menos exponencial de menos 2 alfa Z. E essa daqui, portanto, vai ser a resposta dessa nossa primeira questão de eletromagnetismo. Ok? Simplesmente uma questão de integração. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, né, vamos lá para as alternativas. Se vocês repararem, olha só, o que a gente obteve aqui é exatamente o que está na letra A, de fato, que é a resposta. Porque olha só, Z0, 1 mais Z sobre D. Aí aqui a gente tem o terminho Rho0, 4 alfa ao quadrado vezes epsilon, né, Z sobre D, o termo com a exponencial sem ser com Z, e o outro termo com a exponencial sendo Z. Comparem essa alternativa daqui com a alternativa com a resposta que a gente acabou de chegar. Ok? Vocês vão ver que, de fato, a resposta é a letra A, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Bom, vamos então aqui para a nossa segunda questão. Um disco circular de plástico com raio R possui uma carga positiva uniformemente distribuída, sendo sigma sua densidade de carga uniforme, né, a distância ao longo do seu eixo central perpendicular ao plano do disco e que passa pelo seu centro. O módulo do campo elétrico é igual a 1/3 do seu valor imediatamente acima do centro da superfície do disco. Né, enfim, aqui a gente vai ter que pegar qual que é o campo elétrico gerado por um disco. Aqui é o seguinte, gente, eu vou resolver essa questão com vocês? Vou, só que eu vou fazer ela de forma bem mais rápida. Por que eu vou fazer ela mais rápida? Porque esse campo elétrico, o campo elétrico gerado por um disco, eu já fiz com toda a calma e paciência no meu curso de eletromagnetismo que está aqui no canal. Então, se você quiser ver com toda a calma, eu vou fazer mais rápido aqui, ok? Se você quiser ver com toda a calma como é que a gente faz para obter esse campo, eu vou deixar uma tag aqui te direcionando para o vídeo do curso de eletromagnetismo que eu pego exatamente essa questão, ok? Porque esse é um problema típico que a gente vê nos cursos de eletromagnetismo. Mas enfim, qual que é a essência aqui? A gente tem que saber então qual que é o campo ao longo do eixo central aqui, para que a gente compare logo na superfície com um ponto acima que vai ser 1/3 do campo. Então o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse disco daqui e a gente vai pensar nele como se fossem vários anéisinhos, ok? Como se fosse uma superposição de vários anéis. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou até aqui aumentar, deixa eu aumentar esse cara daqui, deixa eu deixar ele um pouquinho mais gordo. Ok? Pelo seguinte, a gente pode pensar aqui como uma superposição de anéis, sendo que os anéis são feitos como? São feitos como? Pega um anelzinho e aumenta um tiquinho uma gordurinha dele, ok? Para que ele fique com uma área dA, ok? Para que eu consiga fazer a integração em toda a área aqui do disco e, né, mata o nosso problema. Aí vamos lá, o que a gente tem que fazer então é, o campo do anel é o campo do disco é o campo do anel integrado. Qual que é o campo do anel? Aí aqui, vamos lá, se vocês forem se lembrar, como é que a gente vai poder pegar o campo do anel? Fazendo aqui de forma muito rápida. Um pontinho daqui do anel que tem uma carga dQ, ok? Ele vai gerar um campo elétrico para cá. Vai gerar um campo elétrico para cá. Esse trechinho daqui, com a mesma carga dQ, diametralmente oposto, vai gerar um campo para cá. Então, na verdade, o que a gente tem que considerar, né, para o campo do anel é o campo gerado somente na componente vertical, porque as componentes horizontais vão se cancelar, ok? Sempre tem um pedaço diametralmente oposto que vai cancelar a componente horizontal e vai sobrar somente componentes na vertical. Então, como é que a gente pega o campo do anel, que é um campo que eu vou chamar de DE, porque aqui o nosso disco é uma superposição de anéis. O campo, né, do anel vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0, carga que vai estar contida no anel, ok? Carga que vai estar contida no anel, eu vou chamar o quê? Ó, isso aqui, vamos lá, para não fazer a confusão, a carga no anel toda eu vou chamar de dQ,
E a carga aqui, nesse pedacinho do anel, que já tem carga dq, eu vou chamar ela de um d2q, que é uma carga infinitesimal ao quadrado, ok? Então vou lá, o campo gerado por essa carguinha daqui vai ser o quê? Vai aparecer aqui um d2q, que é a carga dele, dividido pela distância ao quadrado em relação ao ponto que vai estar, que eu vou chamar desse r recursivo, que vai ser o quê? Suponha que ele está a uma distância, esse ponto está a uma distância z do eixo central, e esse anel ele tem um raio rzinho. Então vai aparecer aqui um z quadrado mais rzinho quadrado, né, somente, ok? Que é a distância ao quadrado. Porém, eu só tenho que considerar a componente vertical. Por quê? Porque a componente horizontal vai se cancelar, então eu só preciso pegar a componente vertical. Se eu só quero pegar a componente vertical, significa que eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar uma projeção. Então, dado que esse cara daqui é um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ, eu tenho que multiplicar aqui por cosseno de θ, ok? Cosseno de θ. Quanto é que vale cosseno de θ? Cosseno de θ vale z dividido pelo r recursivo, ou seja, vale z dividido por esse cara daqui. Ele vai dar meio. Então, aqui vai aparecer um raiz de z2r2. Ok? Esse cara daqui é o campo vertical gerado por uma carguinha dessa. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que integrar isso em todo o anel. Ok? Porque eu vou somar as componentes verticais de todo mundo. Quando eu fizer isso, eu vou estar somando em todos esses d2qs desse anel e ele vai ficar com a carga do anel, que eu estou chamando de dq. Então, esse aqui vai ser o campo do anel. Como é que a gente faz para juntar isso de uma maneira mais agradável? A gente coloca o z aqui em cima, tira o z aqui, e esse elevado a meio a gente coloca aqui como elevado a 3 meios. Então esse cara daqui é o campo do anel, ok? Esse anel daqui, ele tem qual carga? Né? Quanto é que vale esse dq? Bom, se a gente for pensar que esse anelzinho daqui, ele tem uma espessura que eu vou chamar de dr, ok? Porque como é que a gente faz esse anel? A gente pega um anelzinho de raio R, um círculo de raio R, e aumenta a espessura em dr. Então, esse cara daqui, como é que é a área desse anelzinho? A área infinitesimal desse cara vai ser 2πr, que é o perímetro, ok? Vezes uma gordurinha, que é um dr. Ok? E a gente sabe que a carga dq que vai estar contida nele vai ser igual a sigma vezes a área que vai estar lá. Ou seja, vai ser 2π sigma r dr. Então esse cara daqui que vai ser o dq que a gente vai ter que colocar aqui para poder fazer a integração para pegar o campo do anel. O campo do disco, perdão. Então, ou seja, o nosso dE, que é o campo do anel, ok? Que eu vou integrar, vale o quê? Vale z sobre 4π ε0, dq, que vale 2π sigma r dr, dividido por z2 mais r2 elevado a 3 meios. O que eu vou fazer agora? Esse π sigma eu vou colocar aqui fora. Na verdade, vamos lá, o que eu vou fazer? Ó, vamos com calma. O π eu vou cortar com π, e o sigma eu vou colocar em evidência. Então esse cara daqui vai ficar sigma z sobre 4 ε0, 2r dr dividido por z2 mais r2 elevado a 3 meios. Esse cara daqui é o campo de um anel. Se eu quero saber o campo do disco, o módulo do campo do disco, o que eu faço? Eu integro esse cara do r igual a rzinho, do r igual a 0 até o rzão. Ok? Por que eu deixei o 2r aqui dessa forma? Porque olha só, o cara aqui de cima, 2r dr, é a derivada desse cara aqui de baixo. Desse cara aqui de baixo todo. Ok? Percebam isso. Então a integral aqui fica direta. A integral aqui vai ficar o quê? Vai ficar sigma z sobre 4 ε0. E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar então 1 sobre z2 mais r2 elevado a meio. Ok? E aqui, claro, vai sair um fator menos 2 também por conta desse cara. Porque olha só, se eu derivo esse cara daqui, vai cair um menos meio, vai cancelar com esse menos 2. Vai ficar elevado a menos 3 meios, que vai ficar esse cara daqui, 3 meios no denominador, e derivado do que está dentro vai aparecer um 2r aqui em cima. Então, matou o problema. Essa daqui é a primitiva, eu tenho que avaliar esse cara daqui de 0 até rzão. Lembrando, estou fazendo mais rápido porque eu tenho uma aula completa sobre isso, e aqui é só integração. A princípio, você deveria conseguir fazer isso aqui no seu terceiro período do curso de Física. E essa integral daqui a gente aprende a fazer em cálculo 1, por isso que estou fazendo mais rápido, ok? Então, né, vamos lá. Como tem esse sinal de menos aqui, eu posso colocar esse sinal de mais, inverter os limites de integração, então aqui vai ficar, aqui vai ficar de rzão até 0, ok? Esse 2 vai cortar com esse cara, vai ficar com 2. Então o campo do disco, né, o módulo do campo do disco, que vai ser sempre apontando para cima, por isso que eu estou calculando dessa forma, vai ser igual a quê? Vai ser sigma z sobre 2 ε0, ok? E aqui vai ficar o quê? Ó, vamos lá. Quando o rzinho foi igual a 0, aqui vai ficar 1 sobre módulo de z, mas já estou pegando em z positivo, então vai ficar só 1 sobre z. Menos, agora quando for igual a rzão, 1 sobre z2 mais r2, ok? Aqui elevado a meio. Então esse cara aqui vai ser o módulo, vou jogar o z lá dentro, aqui vai ficar 1 menos z sobre esse cara aqui, que é o campo elétrico do disco.
Aí ele está perguntando a qual distância você tem que colocar o ponto, né? No caso aqui, qual distância z, que o campo ele fica com 1/3 do valor imediatamente na superfície do disco. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, qual que é o campo na superfície? Então o campo na superfície é com z igual a 0. Com z igual a 0, esse termo daqui vai embora, fica somente sigma sobre 2 epsilon 0. Diretaço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual que é a posição z para que seja 1/3 disso. Ou seja, para que seja 1, qual que vai ser o z para que o campo seja 1/3 de sigma sobre 2 epsilon 0. Isso aqui que eu tenho que fazer. Vai ficar, então, igual a sigma sobre 2 epsilon 0, que multiplica 1 menos z2 mais r2 elevado a meio. Então, essa conta daqui que a gente tem que resolver para fazer essa questão. Ok? Olha só, o que a gente já consegue fazer aqui? Cancela esse cara com esse cara. Esse 1 é a mesma, ele pode passar para o outro lado subtraindo, vai ficar menos 3/3 menos 1/3, vai ficar menos 2/3. Menos 2/3 vai ser igual a menos z dividido por z2 mais r2 elevado a meio. Ok? Tira o sinal de menos, passa o z2 mais r2 para o outro lado e eleva todo mundo ao quadrado. Vai ficar o quê? Vai ficar 4/9 de z2 mais r2. Vai ter que ser igual a z2. Ok? Aí o que eu faço? 4/9 de z2, eu passo para o outro lado. Vai ficar 4/9 de r2. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a z2, 1 menos 4/9. 1 menos 4/9 vai dar o quê? Vai dar o tanto que falta para completar 9/9. Ok? Que vai ser quanto? Vai ser 5/9 no caso, né? Então a gente tem aqui 5/9 de z quadrado vai ser igual a 4/9 de r2. 9 corta com 9, tira a raiz. Z vai ser igual a 2r sobre raiz de 5, que é a nossa resposta, ok? Se vocês forem dar uma olhada aqui nas alternativas, cadê? Tá aqui, 2r sobre raiz de 5, matou. Então temos aqui mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então para a nossa terceira questão. Uma espira retangular de fio com resistência R, localizada no plano x, y, possui seus vértices localizados nessas posições daqui. Né? Ou seja, eu já vou desenhar de uma vez, né? Aqui está o nosso plano XY, então y, x, e ela está localizada aonde? Está localizada no ponto 0, 0, depois 0L, e aqui, né, enfim, aí vai estar aqui, né? Então a gente tem uma espira desse jeito daqui, ok? Então, ó, essa é a nossa espira. Está aqui. Nessa região existe um campo magnético não uniforme, que é esse cara daqui, né, 2kT vezes x, onde k é uma constante e essa direção daqui é x, vec y, que é a direção z. Então a gente tem um campo magnético saindo aqui do plano. Ok? Qual é o módulo da força eletromotriz Epsilon produzida na espira num certo instante de t? Bom, o módulo da força eletromotriz vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao módulo da variação de fluxo magnético no tempo. Ok? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que calcular o fluxo magnético. E depois calcular a variação dele, tirar o módulo e ver quanto é que vai. Quanto é que é variação de fluxo? Variação de fluxo, por definição, olha só, o B depende de x. Então quanto é que vai ser o nosso fluxo? Vai ser BdA. Ok? Aqui no caso, levando em conta que eu vou pegar um dA para cá, ok? Porque eu quero saber ao longo da espira. B produto escalar com dA vai ser somente módulo de B, módulo de dA. Ok? Quanto é que vai ser esse fluxo então? Vamos lá, módulo de B, 3kx vezes t. Ok? 3kx vezes t. Na direção z, já fez produto escalar, esse cara daqui é só um módulo. Agora, como é que vai ser o dA? Qual que vai ser o elemento dA? Toda vez que a gente vai fazer integração, a gente sempre tem que escolher um elemento de área na qual o integrando é constante. Aqui o integrando depende de x. Então eu preciso escolher uma área infinitesimal que tenha sempre no mesmo valor de x. Como é que a gente faz isso? Vamos separar essa tirinha. Vamos separar essa área daqui em tirinhas dessa forma. Essa tirinha inteira está na mesma posição x. E qual que é a área dela que vai ser infinitesimal? A área infinitesimal dela vai ser L vezes a espessura, que é dx. Ok? Então, é basicamente isso. Né? Temos aqui, então, o nosso dA como sendo L dx. E a gente vai ter que integrar esse cara de quanto até quanto? De x igual a 0 até x igual a 2L. Então, quanto é que vai ser o nosso fluxo magnético? Vai dar 3kT, porque é tudo constante com relação a x. Integral de x vai dar x2 sobre 2. Aqui também tem o L. x2 sobre 2. De 0 até L vai ficar 2L2 sobre 2. Ou seja, ó, vamos lá. Aqui vai ficar 3kT
L quadrado. Ó, a gente tem esse L quadrado aqui, com esse L vai ficar um L ao cubo. Ok? Vai ficar aqui um L ao cubo. E, além disso, a gente vai ter aqui um 4 dividido por 2, que vai dar um 2. Ok? Então, vai dar 6KTL ao cubo. Ok? Vai ser basicamente esse, então, o nosso fluxo magnético. Dado que esse é o nosso fluxo magnético, força eletromotriz, módulo da força eletromotriz é variação desse cara no tempo, derivado desse cara no tempo. Que vai ser o quê? 6KL ao cubo. Porque derivar esse cara com relação ao tempo, sendo que ele é uma função linear com relação ao tempo, simplesmente, né, tira o t. Então, esse cara daqui é a nossa resposta. Se a gente for dar uma olhada nas alternativas, olha só que maravilha, letra A, 6KL ao cubo, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa quarta questão. Duas espiras de fio com um eixo comum e paralelas de raio A e B são separadas por uma distância D. Encontre a indutância mútua M entre as duas espiras no caso em que A é muito menor do que B e D é igual a 2 vezes B. Vamos lá, como é que a gente faz para poder pegar essa questão? Primeiro, o que é indutância mútua? Indutância mútua é uma relação entre o fluxo magnético e a corrente que um corpo gera no outro. Ou seja, olha só, está passando nessa espira aqui de baixo uma corrente I. Dado que está gerando uma corrente I, esse cara aqui vai gerar um certo campo magnético. Então, vai gerar aqui um campo magnético que eu vou chamar de B1. Esse campo magnético B1 vai gerar um fluxo nessa espira aqui de cima. Ok? Que eu vou chamar da espira 2. Beleza? Então, o que seria a indutância mútua? Como é que a gente faz para calcular ela nesse caso? A gente vai pegar o fluxo magnético gerado na espira 2, por conta da espira 1, e vai dividir pela corrente da espira 1. Então, é isso que a gente tem que fazer. Para que a gente consiga calcular o fluxo magnético em 2 gerado pela corrente na espira 1, obviamente eu tenho que saber primeiro quem que é esse campo B1, ok? No caso, eu não preciso saber o campo B1 total, eu só preciso saber o campo B1 em cima desse eixo daqui. Por quê? Porque olha só, aqui está falando que o raio A é muito menor do que o raio B. Se o raio A é muito menor do que o raio B, eu posso considerar que o campo todo nessa espira daqui vai ser aproximadamente o campo que seria gerado só nessa linha daqui, nesse eixo de simetria, pelo fato do A ser muito pequenininho. Então é como se ele tivesse muito condensado em torno desse eixo de simetria. Ok? Então, e aí fica muito mais simples. E além disso, como esse cara é muito menor, o campo no eixo de simetria, se a gente fizer a regrinha aqui da mão direita, a gente vai ver que ele vai ser para cima, mas eu vou mostrar para vocês que o campo tem que ser esse mesmo, ok? Então, o fluxo magnético vai ficar muito mais simples de ser feito. Porque essa espira, o vetor dA dela já está para cima e o campo magnético que está gerando fluxo nela também está para cima. Isso facilita muito a nossa questão, ok? Então, bom, como é que a gente vai resolver essa questão? Então, vamos começar aqui calculando o campo que a espira 1 gera em um ponto qualquer aqui. Como é que a gente faz para poder separar isso? Bom, aqui é uma espira, o que eu vou fazer é, a gente separa essa espira em muitos pedacinhos. Eu vou pegar 2 pedacinhos em especial, que são pedacinhos diametralmente opostos. A gente sabe que esse pedacinho daqui, DL, ele vai gerar um campo magnético aqui. Que campo magnético vai ser esse, né? Que eu vou chamar aqui de dB1. Esse campo daqui vai ser dado pela lei de Biot-Savart. Vai ser μ0 sobre 4π, ok? E dl, porque eu estou supondo aqui um pedacinho infinitesimal de tamanho dl, ok? E dl. Aqui no caso eu vou até colocar ó, dl vec r cursivo, ok? Vou até colocar aqui ó, db1, porque a gente vai discutir qual vai ser a direção e tudo, ok? Vetor r chapéu dividido por r cursivo quadrado. Quem que é o r cursivo? O r cursivo é essa distância aqui, que separa o ponto do dl, ok? E esse produto vetorial daqui, qual vai ser a direção dele? Olha, se vocês fizerem aqui o produto vetorial, pensando que esse dl é sempre tangente à circunferência, vocês vão ver que o nosso campo magnético aqui, ele vai ser esse vetor daqui, ó, dB1, formando 90 graus, claro que esse cara, ok? Vai ser esse ângulo. Então aqui eu já vou só colocar o módulo do campo, vou colocar aqui, ó, IDL, beleza? Vou colocar só dessa forma, porque a gente vai discutir depois, né, já que a gente já sabe a direção, eu vou discutir a direção do vetor separado do módulo dele. Se eu for pegar o campo magnético gerado por este cara daqui, pelo mesmo raciocínio, ele vai ser um campo gerado para cá. No final de contas, as componentes horizontais desses campos diametralmente opostos, eles vão se cancelar, vai sobrar somente a componente vertical. Então, para eu poder pegar o campo magnético ao longo do anel todo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o campo de um pedacinho, mas eu tenho que pegar o campo na vertical, e aí eu integro esse cara em todo o anel. Para eu pegar esse campo na vertical, eu preciso saber quem que é esse ângulo daqui, esse ângulo θ, porque eu vou fazer o campo vezes cosseno do ângulo θ. Como é que a gente faz isso? Olha só, se vocês forem reparar, esse ângulo todo aqui ó, é 180 graus, né? É π, vale π. E aqui vale 90 graus. Logo, esse ângulo aqui de baixo é o complementar do θ. Logo, o θ é esse ângulo aqui de baixo. Ok? Bem direto, trigonometria bem básica mesmo. Dado esse ângulo θ, quem que é o nosso cosseno de θ? Vai ser cateto adjacente
que vai ser exatamente o raio aqui, que vale B, dividido por R recursivo. Ok? Então, o nosso dB1 na vertical vai ser igual ao quê? μ0 sobre 4π, μ0i, né, sobre 4π, dl, cosseno, vai aparecer um B aqui multiplicando, dividido por R ao cubo. Agora, R não é raiz de B2 mais Z2. Então, esse cara aqui vai ficar com um Z2 mais B2 elevado a 3 meios. Então, esse cara aqui é a componente vertical do campo magnético gerado por um pedacinho ali dl do fio. Significa que o campo B1 vai ser igual ao quê? O módulo do campo B1 vai ser a soma desses caras todos ao longo do anel. Então, vai ser igual ao quê? Vai ser integra esse cara aqui. Vai ser μ0i sobre 4π, ok? Vai ficar aqui um B. Quando eu integro em todo o comprimento, como aqui é dl e todo o resto é constante, vai aparecer o quê? O comprimento do anel. Então, vai aparecer aqui um 2πb. Isso aqui dividido por Z2 mais B2 elevado a 3 meios. Aqui já alguns fatores cortam, né? Esse cara vai cortar com esse cara, vai dar um fator 2. Então, significa que o nosso B1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ0i dividido por 2, B quadrado dividido por Z2 mais B2 elevado a 3 meios, ok? Dado que a gente tem aqui o nosso campo magnético 1, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular o fluxo magnético gerado por este campo na espira 2. Como é que a gente faz para calcular esse cara? A princípio, eu teria que fazer integral de B dA, sendo que esse dA, essa integração é feita na espira 2, e o campo é o campo gerado pela espira 1, de raio. Eu estou lembrando o 1 aqui embaixo e o 2 aqui em cima. Agora, olha só, como essa espira daqui ela é muito menorzinha, eu posso tratar como se nela toda o campo fosse esse campo que a gente acabou de determinar. Por quê? Porque o raio é tão pequenininha que ela está muito próxima aqui do eixo de simetria, toda ela. Então, o campo é aproximadamente do eixo de simetria. Como o campo do eixo de simetria é um campo constante, ok? E essa espira daqui tem uma área aqui para cima, o nosso dA está para cima, que é a mesma direção do campo magnético, esse fluxo daqui, eu posso calcular ele simplesmente como sendo módulo do campo 1 com módulo da área 2, ok? Diretamente. Eu poderia simplesmente falar que é este produto escalar ao invés dessa integração, pelo fato dos dois serem constantes, ok? Tanto dA, o campo magnético ele é constante ao longo de toda a área, isso faz com que, ao invés da integral, eu possa calcular diretamente aqui, ok? Eu só preciso fazer a integração direta quando o campo magnético depende exatamente da posição da espira, e como eles são constantes, como eles são paralelos, eu posso simplesmente tirar aqui o produto escalar e falar que é simplesmente o produto dos módulos, porque os dois estão na mesma direção, que é a direção Z. Ok? Esse caso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual, então, a μ0i dividido por 2, B quadrado sobre Z2 mais B2 elevado a 3 meios. Eu vou deixar aqui o Z2 com calma, porque eu vou substituir já o valor para ele. Aqui vezes π ao quadrado, que é a área da espira lá de cima. Qual que é o valor que eu tenho que colocar em Z? O valor que eu tenho que colocar em Z é a distância que essa espira está, que a espira 2 está da espira 1, que é uma distância D maiúsculo, que a própria questão falou para a gente, vale 2B, ok? Então, Z quadrado vai ser 2B quadrado, que vai ser 4B quadrado, ok? Então, juntando esses termos daqui, a gente vai ter μ0i π A2 B2 dividido por 2, que vai ficar 5B2. Para deixar igual a questão, vou colocar 5 elevado a 3 meios, vou dividir para cada um deles. E aqui B ao cubo. Esse cara daqui é o fluxo gerado na espira 2. Agora, quanto é que vai ser então a indutância mútua? Vai ser o fluxo dividido pela corrente, que exatamente está passando na espira 1, que gerou aquele campo magnético. Então eu já vou deixar aqui na forma com que a questão coloca, vai ser igual, vou colocar o π primeiro, depois μ0 A2 B2, dividido por 2 vezes 5 elevado a 3 meios B ao cubo. Essa aqui vai ser a indutância mútua. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só o que a gente tem aqui na alternativa A. π μ0 A2 B2 sobre 2 vezes 5 elevado a 3 meios B ao cubo. Então, resposta aqui é a letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado tudo isso, vamos aqui para a nossa quinta questão. Duas esferas idênticas de raio R e perfeitamente condutoras são localizadas no vácuo, separadas por uma distância muito grande. Inicialmente, uma está neutra e a outra está carregada com uma carga Qzão. Elas são colocadas em contato, e o equilíbrio elétrico é estabelecido. Em seguida, são levadas às suas posições iniciais.
qual a variação da energia armazenada no campo elétrico entre a situação inicial e a situação final. Então vamos pegar aqui a situação inicial. E a situação final. Então a situação inicial a gente tinha duas esferas, ok? Mesmo raio, que estavam muito distantes. Uma estava com carga Q, a outra estava sem carga nenhuma. Depois elas foram colocadas em contato. E aí quando elas foram colocadas em contato, né, como elas têm o mesmo tamanho, se vocês se lembrarem, né, enfim, quando elas se tocam, o potencial das duas é o mesmo. Então, no início elas têm potenciais diferentes, porque as cargas são diferentes. Depois o potencial das duas se iguala. Como as cargas têm o mesmo tamanho e o potencial está relacionado à carga sobre o raio, significa que cada uma delas vai ficar com uma carga Q sobre 2. Ok? Né, eu acho que aqui ninguém tem problema com relação a isso. Isso, inclusive, é uma análise que a gente consegue fazer até no próprio ensino médio. Ok? Porque, né, só para deixar claro, o potencial de uma esfera condutora, na esfera, ele é o potencial de Coulomb, 4πε0, só que com o raio da esfera, ok? Então, se você tem um potencial igual para duas, Q sobre R tem que ser igual para as duas. Se o raio é igual, as cargas são iguais, então a carga divide pela metade, ok? Como é que a gente faz para determinar a diferença da energia armazenada no campo elétrico? A gente tem que saber como é que a gente quantifica a energia do campo elétrico, ok? Para uma esfera condutora aqui. Como é que a gente faz para quantificar? Vamos lá. Energia contida no campo elétrico, ela é ε0 sobre 2, integral do campo elétrico ao quadrado no volume onde o campo elétrico está definido. Okay? Vamos pegar uma esfera condutora genérica com uma carga Qzinho. Essa esfera condutora ela vai gerar um campo do lado de fora que é a lei de Coulomb. Okay? Um campo que é a lei de Coulomb. E do lado de dentro vai ser igual a zero. Okay? Então, para eu saber qual vai ser a energia dela, o que eu faço? ε0 sobre 2, integral de lei de Coulomb, okay? Que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre, aí tudo ao quadrado, né? Então, 1 sobre 4 ao quadrado, π ao quadrado, ε0 ao quadrado, Q quadrado dividido por R à quarta, porque lembrando aqui é o campo elétrico, ok? Integrado no volume. Como é que você pode fazer essa integração? Primeira coisa que você pode fazer é escrever o seu volume em coordenadas esféricas, natural. R2, seno θ, dr, dθ, dφ, ok? Direto. O que eu vou fazer aqui, eu vou escrever esse dV como sendo 4πr2dr, que seria equivalente a escrever esse cara já integrado em θ e φ, que também pode ser pensado como, eu estou pegando, o meu elemento de volume que eu estou pegando vai ser o quê? Pega uma casca esférica de raio Rzinho e aumenta infinitesimalmente a gordurinha dela. Qual que vai ser o volume? Vai ser a área da esfera, que é 4πr², vezes a espessura, que é dr. E aí forma esse elemento de volume. É uma outra forma de se pegar o elemento de volume aqui. Ok? Dado isso, vamos lá, já dá umas simplificadas, ε0 vai cortar com ε0, 4π vai cortar com 4π, r² vai cortar com esse cara, vai ficar um r². Então a energia contida no campo elétrico de uma esfera condutora, né, em equilíbrio eletrostático, vai ser igual aqui, ó, que vai ter meio 1 sobre 4πε0, Q ao quadrado, integral de r², né, dr, e aqui a nossa integral ela vai do raio da esfera até o infinito, que é a região onde o campo elétrico está definido. Esse cara daqui vai dar o quê? Ó, aqui vai dar menos 1 sobre R, enfim, faz aqui os limites de integração, esse cara daqui vai dar 1 sobre 8 πε0, Q2 dividido por R. Então, essa daqui é a energia contida, né, em uma esfera carregada. Uma esfera condutora carregada, isso é importante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar isso antes e avaliar isso depois. Antes, então vamos lá, a energia inicial era de uma única esfera com carga Q. Então, a energia inicial era 1 sobre 8πε0, Qzão quadrado sobre R, energia inicial. Quanto é que vai ser a energia final? Vai ser 2 vezes a energia de uma esfera com metade da carga, porque no final as cargas foram distribuídas igualmente aqui entre as duas esferas. Então aqui vai aparecer 2 vezes 1 sobre 8πε0, metade da carga vai aparecer um Q² sobre 2², que é sobre 4, que eu vou colocar aqui 4. Dividido por R. Aqui já tem uma simplificação, né? Esse cara vai cortar com esse, e no final de contas a gente vai ter Q2 sobre 16π, né? Porque aqui vai dar 2, né? ε0, R. Percebam, a energia caiu pela metade, ela dividiu por 2. É o que faz sentido reduzir, porque o sistema sempre tende a ir para a região de menor energia potencial, né? Menor energia acumulada, né, no caso, menor energia do sistema. A questão está perguntando para a gente o quê? É a variação da energia armazenada. Ué, quanto é que a energia variou? Olha só, perceba aqui que ela foi de 1 sobre 8πε0 para 1 sobre 16πε0. Então ela reduziu pela metade. Se ela reduziu pela metade, quanto é que foi a variação da energia? Final menos inicial foi metade, só que menos metade. Então foi menos Q2 sobre 16πε0
R, que é a resposta da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A. Q2 menos Q2 sobre 16 πε0 R e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa sexta questão. Um elemento de corrente elétrica IDL está localizado na origem de um sistema de coordenadas. A corrente está na direção do eixo Z positivo. Qual é a componente X do campo magnético produzido por esse elemento de corrente no ponto X, Y, Z? Aqui é basicamente a aplicação da lei de Biot-Savart. Na verdade, não é nem só aplicação, é análise da equação de Biot-Savart. Então, olha só. A equação de Biot-Savart, a lei de Biot-Savart fala pra gente o quê? Fala pra gente que o campo gerado, né, o campo infinitesimal gerado por um pedaço infinitesimal de corrente vai ser μ0 I sobre 4π. Vai aparecer aqui um dl, produto vetorial com R cursivo, dividido por R quadrado. Uma outra forma de se escrever, que vai ser mais conveniente aqui, eu vou deixar claro por quê, é escrever aqui vetor R e aqui colocar R ao cubo. Ou seja, eu multipliquei pelo módulo de R em cima e embaixo. Uma maneira comum e bem útil de se escrever a lei de Biot-Savart. Olha só, aqui está falando que a corrente está na direção Z positivo. Então, esse dl daqui, ele é um dz. Ok? Ele é um dz. Aqui eu vou colocar aqui, na verdade, esse dl ele vai ser um dl na direção Z. Essa é a forma mais adequada de ser colocada. Ok? E o que é esse vetor R cursivo? Esse vetor R, perdão, é o R cursivo mesmo. Vai ser x na direção x, y na direção y e z na direção z. É o vetor posição, de fato. Agora só, ele está querendo saber qual que é a componente x do campo magnético. Se eu quero saber a componente do campo, se eu quero saber a componente x do campo, eu tenho que pegar o quê? Então aqui, μ0 I dl sobre 4π. Eu tenho que pegar qual que vai ser a componente, qual que vai ser esse produto vetorial na componente x. Olha só, esse cara daqui, né, o nosso R, ele pode ser escrito também em termos de pontos assim, mas ele também pode ser escrito como sendo x, o vetor x, mais o vetor y, mais o vetor z. Ou x na direção x, y na direção y, z na direção z. Né? Vou até colocar dessa forma. Ele é x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Se eu quero pegar um cara que vai estar na direção x, eu quero pegar o cara que esse produto vetorial vai estar relacionado com a componente x do vetor, ok? Se eu quero que vai estar relacionado com a componente x, eu quero pegar a parte que vai ser quando aqui tiver um y, né, que vai ser o produto vetorial desse cara daqui, do z chapéu, com o y chapéu. Por quê? Porque o produto vetorial sempre dá o terceiro. Então, quando eu for fazer z chapéu, produto vetorial com y chapéu, esse cara vai dar o quê? Esse cara vai dar x, ok? Vai dar x chapéu ou menos x chapéu. Então, z chapéu, produto vetorial com y chapéu, esse cara daqui vai dar mais ou menos x chapéu. Ok? Na prática, se vocês forem ver, que vai dar menos x chapéu. Ok? É fácil ver isso, é só desenhar um eixozinho qualquer. Né? Para ser um sistema de estrógenos, x, vec e y sempre tem que dar igual a z. Ok? Então, se você faz z, vec e y, né, de cara, né, pela regra da mão direita, dá menos x. Então, o módulo vai ser menos, que vai estar na direção x. Ok? Só que esse cara daqui, o nosso R, vai ser y na direção y, ok? Então vai ser y na direção y. Esse produto vetorial vai trazer um y aqui no numerador, ok? Porque lembrando, né? Aqui a gente vai ter z, produto vetorial com esse cara. Aí esse cara daqui vai dar y na direção x. Eu estou pegando o campo na direção x. Aqui questão de vetor básica mesmo, ok? Notação vetorial. Agora, dividido por r ao cubo. Quanto é que vale r? R ao cubo vai valer r2 mais y2 mais z2. O r é isso elevado a meio. Como está elevado ao cubo ali, elevado a 3 meios. Essa aqui é a nossa resposta. Mata o problema. É simplesmente você pegar a lei de Biot-Savart e colocar as informações do seu problema, as coordenadas. É basicamente isso a questão. Então, olha só, se a gente for ver aqui, qual que é a letra A? Olha, μ0 I dl vezes o y dividido por 4π e esse cara daqui ele vai dar 3 meios. É isso mesmo. Portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa sétima questão. A figura abaixo ilustra um circuito que se encontra no plano horizontal, onde uma barra perfeitamente condutora de massa m está sobre os trilhos perfeitamente condutores separados por uma distância d. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a barra e os trilhos são, respectivamente, μe e μc. Perpendicularmente ao circuito há um campo magnético uniforme de magnitude B. O circuito possui uma bateria perfeita de DDP constante V e uma bobina de indutância L. No instante de t igual a 0, a chave do circuito é fechada. A aceleração da gravidade é g e assuma que o campo gerado pela corrente do circuito é desprezível em relação ao campo externo. Assinale a alternativa correta. Aqui de cara é o seguinte, está perguntando se em qual momento que a barra vai se mover. Aqui de cara, só analisando as respostas,
a gente já consegue ver de cara que tem que ser a letra A, ok? Por quê? Porque é o seguinte, a gente sabe nessa questão que vai ter que demorar um tempo para a barra começar a se movimentar. Por quê? Porque levando em consideração, porque olha só, aqui tem um indutor. Mesmo que você não saiba nada como é que vai ser a corrente aqui, o fato de ter um indutor faz com que a corrente ela não vá se estabelecer direto. A corrente ela vai crescer de 0 e ela vai aumentando. Se ela vai aumentando, significa que a corrente nessa barra vai aumentando, então a força que essa barra vai sentindo, a força magnética vai aumentando. A força de atrito ela vai ser segurada enquanto a força magnética for menor do que a força de atrito estática máxima. Porque lembrando, a força magnética vai fazer com que ela tenda a se movimentar, mas o atrito segura. Então a gente sabe que vai demorar um tempo, porque a força, como a força vai aumentando aos pouquinhos, porque tem um indutor, né, porque a força magnética depende da corrente, então ela só vai começar a se movimentar quando a força magnética for maior que a força estática máxima. Já de cara a gente sabe que tem que ser essa alternativa. Por quê? Porque olha só, dado que vai ter que ser, ela começa a se mover quando a força magnética for maior que a de atrito estática máxima, então necessariamente a condição para ela se mover tem que envolver o μe, que é o coeficiente de atrito estático, que é o que está relacionado com o estático máximo. Então, olha só, a letra B, a barra se move imediatamente, não faz sentido isso, porque a corrente vai aumentando, a força vai aumentando aos poucos. A barra se move, a letra E, imediatamente após esse tempo. Não, porque não diz nada, isso não diz respeito ao atrito cinético. E tanto a C quanto a D fala, a barra se move imediatamente se não tem se, certo? Sempre tem que ter, ela sempre vai demorar um tempinho, ela vai demorar para se movimentar. Então tem que se letrar já de cara. Agora, como é que você obtém esse resultado aqui? Aqui é simples, né? O que eu tenho que fazer é, qual que vai ser a força magnética que esse cara vai sentir? A força magnética que esse pedaço de fio, de certa forma, que essa barra vai sentir, a força vai ser o quê? Vai ser a nossa famosa equação do Bill, certo? Né, famoso agora pelos memes do Bora Bill, né? Vai ser o Bill. Esse cara daqui vai ser o campo magnético que a barra está sentindo, a corrente que passa pela barra e o comprimento da barra, ok? Então o que a gente tem que saber aqui, olha só, o campo magnético é simplesmente magnitude B. Então esse cara daqui vai ser B vezes I. E qual que é o tamanho da barra? O tamanho da barra é D. Então o que a gente tem que saber é qual que é a corrente que está passando no circuito. Como é que a gente vai saber qual que é a corrente que está passando no circuito? Aqui a gente vai usar a lei de Kirchhoff. Ok? Percebam que os dois únicos componentes que tem aqui é indutor e fonte de tensão, não tem resistor. Então, pelas leis de Kirchhoff, a gente sabe que a tensão fornecida pela bateria ela vai ser colocada toda exatamente no indutor. E a diferença de potencial entre os terminais de um indutor vale o quê? Vale L, DI, DT. Ok? Se vocês lembrarem da questão de eletromagnetismo mesmo. Ok? Então a gente tem que DI, DT vai ser igual ao quê? Vai ser igual a V sobre L. E por conta disso, o nosso I vai ser V sobre L vezes T mais uma certa constante. Ok? Essa aqui seria a expressão, né, da nossa corrente aqui no circuito. No caso aqui, a gente sabe que essa constante tem que ser igual a zero, ou seja, a corrente inicial no instante zero tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se ela tivesse qualquer valor diferente de zero, na hora que a gente liga, a gente estaria instantaneamente aumentando a corrente de um valor até um valor finito. Ok? Ou seja, a variação de corrente seria muito intensa, seria infinita. Então, apareceria uma variação de fluxo magnético infinita aqui, apareceria uma corrente contra-eletromotriz infinita, que iria impedir com que essa variação brusca acontecesse. Eu discuto isso no curso de eletromagnetismo. Sempre que você tem um indutor, você sempre faz com que a corrente ela comece do zero. Okay? Isso é importante a gente levar em consideração, né? Pelo menos quando você começa a ligar o circuito. E o argumento é exatamente isso. Se não fosse para zero, quando você ligasse aqui, ela ia instantaneamente variar, ou seja, ia ter uma variação de corrente infinita, ou seja, ia ter uma variação de fluxo magnético infinito aqui, e por conta disso esse cara ia gerar uma força contra-eletromotriz que anulasse exatamente essa variação, e por conta disso ele reduziria a corrente, ok? Por conta disso, sempre que tem indutor então, a gente sempre vai considerar a corrente inicial, nesse tipo de situação aqui, inicial igual a zero, ok? Isso é uma condição física. Então essa aqui vai ser a corrente. Consequentemente, qual vai ser a força magnética que a barra vai sentir? Vai ser, então, campo magnético, V sobre L, T, vezes D. Essa aqui vai ser a força, ok? Então perceba, a força vai aumentando linearmente com o tempo. E quando é que o corpo vai começar a se movimentar? Quando esse cara daqui for superior à força de atrito estática máxima. Então, ou seja, esse cara daqui, essa força tem que ser maior do que μe vezes normal, que é a força de atrito estática máxima. Aí o corpo começa a se movimentar. Agora, levando em conta que esse nosso sistema está na horizontal, qual que vai ser a normal? A normal é igual ao peso, porque esse cara está sendo puxado para baixo com peso e o circuito devolve uma normal que é igual ao peso, mg. Ok? Então, qual que é a nossa condição? Passa tudo para o outro lado. T vai ter que ser maior do que μe, mgl, dividido por bvd.
se vocês forem ver, é exatamente o que está aqui na nossa letra A. Aqui, se move somente após esse instante. Mi é MGL sobre BVD. E, portanto, a nossa resposta realmente é a letra A, como eu tinha comentado, mas você não precisava fazer a questão. Só para uma análise, a gente já conseguia matar e saber qual era a alternativa correta. Dado tudo isso, vamos então para a nossa oitava e última questão dessa nossa provinha, né, do exame unificado, né, de eletromagnetismo. O campo elétrico de uma onda eletromagnética linearmente polarizada que se propaga no vácuo é dada pela parte real disso daqui, em que x é o vetor unitário na direção do eixo x, positivo. O mesmo campo elétrico pode ser escrito com uma combinação linear, dessa forma daqui, em que é mais e é menos descrevem ondas circularmente polarizadas, no sentido horário e anti-horário, respectivamente. Suponha que uma onda incide normalmente sobre um cristal cujo índice de refração depende do estado de polarização circular. Nesse cristal, os índices de refração são n mais ou menos uma variaçãozinha para a polarização circular descrita por E mais e E menos. Ou seja, a onda circularmente polarizada por uma direção tem um índice de refração ligeiramente maior do que a na outra direção, no outro sentido. Beleza. Qual o ângulo de rotação em módulo do plano de polarização da onda após ter se propagado uma distância d dentro desse meio? Vamos lá, gente, aqui é o seguinte, eu vou fazer essa questão de um jeito que talvez não seja a forma que a questão meio que pensou. Por quê? Para ser muito sincero, essa parte de eletromagnetismo que envolve ótica, que envolve trabalhar com parte real dessas partes de onda daqui, elas são úteis, mas eu não lembro muito dessas relações. Eu tenho que ser muito sincero que na maior parte, que eu não lembro como é que faz para poder mexer muito bem com ondas circularmente polarizadas, né? Eu digo assim, a propagação delas, eu não gosto muito de ficar trabalhando com ondas dessa forma, enfim, é um fator meu. Então, a forma como eu vou resolver essa questão é uma forma que não leva em conta esse tipo de descrição. É uma forma mais física, digamos assim, né? Ou seja, eu não vou em nenhum momento usar esse tipo de argumento aqui, né? Eu não vou usar esse tipo de descrição para onda de exponenciais imaginárias, de escrever em termos só da parte real, porque, enfim, uma composição de real com imaginária, não. Eu vou fazer aqui de um jeito bem físico, que eu acho que simplifica essa questão, e eu acho mais agradável, né, para que você também tenha a noção de que não necessariamente você vai fazer a questão da maneira que o exame unificado pensou que você fosse fazer, ok? Então vou mostrar a forma como eu pensei, que para mim é a forma mais simples de ser feita. Vamos lá. A gente tem aqui tanto faz qual que é a direção inicial que ele está se propagando. Aqui no caso está falando que ele se propaga inicialmente para a direção x, né? Vamos supor que a direção x está na vertical, ok? X está aqui. Só para ficar mais... Enfim, só para eu fazer o meu desenho aqui. Então o que significa? Significa que a onda ela está vibrando nessa direção. Então a hora está para cá, a hora está para cá. Fica oscilando para cima, para baixo, por aí vai. O que a questão está falando é que a gente pode pensar nesse vetor, né, nessa onda daqui, como sendo uma combinação de uma onda polarizada circularmente para a direita e para a esquerda. Ou seja, como sendo uma superposição desses dois caras, um indo para um sentido e outro indo para o outro. É até fácil imaginar isso, né? Porque quando você tem os dois indo para sentidos contrários, as componentes horizontais sempre vão se cancelar. E sempre vai formar uma propagação dessa forma. O que a questão está falando é que um desses caras, ok? O que está falando? Olha, que é o do horário, ele tem um índice de refração n mais delta n, e do anti-horário tem um índice de refração n menos delta n, ok? Então, na hora que for passar pelo cristal, quando for andar uma certa distância, esses caras vão parar de ficar bonitinho alinhados. Um deles vai defasar mais do que o outro. Porque lembrando, o fato de ter índice de refração faz com que a onda se propague mais devagar. Então, se ela tinha um certo ritmo girando, ela vai ter um ritmo mais devagar. Vai ter um ritmo mais devagar, né? Significa então que vai, e o comprimento de onda reduz e tudo, enfim. Significa que a onda ela vai sair do cristal, né, com uma fase diferente da que ela entrou. Como os índices de refração são diferentes, a diferença de fase de cada um deles vai ser diferente. E isso vai mudar um pouco a angulação da onda resultante, que vai ser exatamente o que a questão está pedindo para a gente. Então o que eu vou fazer aqui com vocês primeiramente? O que eu vou calcular é qual que vai ser a diferença de fase que cada uma dessas ondas aqui vão sofrer. Ou seja, põe o cristal e tira o cristal. Como é que a onda, qual que vai ser a diferença do vetor com e sem o cristal? Vai ser isso que eu vou calcular com vocês. Como é que a gente faz para determinar isso? Olha só, o cristal ele vai ter uma espessura D, ok? Vai ter uma espessura D qualquer. Como é que a gente faz para determinar isso? Vamos supor que o cristal fosse esse cara daqui, a onda está incidindo para cá. E aqui tem uma espessura D. Se não tivesse o cristal, a onda ia ter um bocado independente de como ela vibra, poderia ser circularmente, poderia ser linearmente, poderia ser elipticamente, tanto faz. Ela vai descrever uma certa quantidade de comprimento de onda aqui dentro. Quantos comprimentos de onda ela vai descrever aqui dentro? Se não tivesse o cristal. Bom, a quantidade de comprimento de onda
vai ser o quê? Vai ser a distância dividido pelo tamanho do comprimento de onda, certo? Se eu faço isso, aqui vai ter o número de comprimentos de onda definidos dentro da onde seria o cristal que seria colocado, ok? Quando eu coloco o cristal, o que vai acontecer? Quando eu coloco o cristal, a primeira coisa que vai acontecer é que a velocidade ela vai reduzir, ok? A velocidade de C ela vai passar por uma certa velocidade de V. Por quê? Porque o índice de refração é definido como sendo C sobre V. Então, se isso acontece, significa que o comprimento de onda vai mudar. Como que o comprimento de onda muda? A gente sabe que que V é igual a lambda F. V é igual a lambda F. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Lambda linha vai ser o lambda, depois vai ser o lambda quando a gente coloca o cristal. E a gente sabe que C é igual a lambda F, esse lambda daqui seria o lambda original, ok? Sem o cristal. Vamos lá, levando em conta que V é igual a C sobre N, o que eu chego aqui? Eu chego que C sobre N é igual a lambda linha vezes F. A frequência dos dois é a mesma, porque a frequência só depende da fonte. A frequência de uma onda não muda quando você muda de meio. Ok? Então, olha só, o que a gente chega aqui? A gente sabe que C é igual a lambda F, então aqui vai ficar lambda F dividido por N é igual a lambda linha vezes F. F corta com F, o que a gente acaba de chegar? A gente acaba de chegar que o comprimento de onda ele é reduzido por um fator do índice de refração, quando ele está num meio com índice de refração. Ok? Então, se antes cabiam D sobre lambdas comprimento de onda, agora vão caber D sobre lambda linha comprimento de onda. Por quê? Porque o comprimento de onda reduziu. Se ele reduziu, vai caber mais comprimento de onda aqui. Por isso que vai sair, por isso que vai ficar defasado a onda com e sem o cristal. Levando em conta que esse cara daqui, pode ser o lambda linha, ele é lambda sobre N, então eu posso escrever esse cara daqui como sendo dN lambda. Ok? Basicamente isso. Então, qual que vai ser a diferença de fase entre a onda incidente? A diferença de fase vai ser o seguinte, olha, teria uma quantidade D sobre lambda de comprimento de onda. Só que agora vai ter uma quantidade maior. Essa quantidade daqui vai ter uma quantidade de N lambda. Então, se eu faço a subtração desses caras, eu vou estar pegando o quê? Quantos comprimentos de onda a mais cabem agora dentro daquela região por conta do cristal? Ok? E cada comprimento de onda, okay? Então isso aqui é a quantidade de comprimento de onda que aumentou naquela região de espessura D pelo fato de eu ter colocado o cristal. Ok? Por conta disso, essa aqui é a quantidade que aumentou, cada comprimento de onda aumenta quanto de fase? 2π. Um comprimento de onda, que é uma onda completa, aumenta 2π da fase. Então, para eu saber a diferença de fase, basta multiplicar por 2π. Porque fica o número de comprimentos de onda que variou, vezes a fase de cada um desses comprimentos de onda. Ok? A partir disso, a gente vê que a diferença de fase, né, dado um certo índice de refração, ela pode ser escrita como sendo 2π d sobre lambda, sendo que esse lambda é o lambda sem o cristal, ok? Que multiplica n menos 1. Ok? É isso daqui. Baseado nisso, que vamos lá, vamos voltar para o nosso desenho. A gente tem aqui uma onda circularmente polarizada nesse sentido e outra nesse sentido. O índice de refração desse cara daqui é n mais ΔN. O desse cara daqui vai ser n menos ΔN. Então, qual que vai ser a defasagem do primeiro vetor? A defasagem do primeiro vetor, que eu vou chamar aqui vetor 1, vetor 2. Defasagem do primeiro vetor vai ser igual a quê? Então, vai ser igual a 2π d sobre lambda n menos 1. Ok? Aqui n, mais ΔN menos 1. Do 2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2π d sobre lambda n menos ΔN menos 1. Ok? Porém, como são essas defasagens? Porque a gente tem que pensar o seguinte, esse ângulo vai aumentar ou vai reduzir? Isso é importante por quê? Porque se ele aumenta ou reduz, faz com que o ângulo seja positivo ou negativo, e como eles estão em sentidos contrários, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com esses sinais. Eu tenho que ser consistente na diferença de fase entre eles. Ok? Então vamos lá, olha, pensa no seguinte, se cabe mais comprimentos de onda aqui, significa que ao sair, o vetor vai ter andado uma distância, vai ter uma fase maior do que teria se não tivesse o cristal. Então, esse cara daqui significa o quê? Significa que se esse vetor 1 ele fosse sair do cristal dessa forma específica que eu desenhei aqui, agora ele vai sair aqui, por exemplo. Sendo que esse ângulo daqui é exatamente isso que a gente acabou de calcular. É o quanto que ele foi a mais. Por quê? Ele percorreu uma quantidade maior, né? O vetor percorreu uma quantidade maior, porque apesar dele ser mais devagar, ele deu mais comprimento de onda. Ok? Esse daqui é a mesma coisa. Ele andou mais. Por quê? Porque cabe mais comprimento de onda. Então ele vem mais para cá. Ok? Então ele veio, na verdade, um pouquinho mais para cá. Ok? Que eu vou chamar aqui, que é exatamente o que a gente calculou. Porém,
ele andou menos do que essa distância 1, do que o 1 andou. Como é que eu sei que ele andou menos? Por conta desse menos ΔN. Ok? Então perceba, esse ângulo daqui, que é o ângulo do 1, é menor do que esse ângulo que é o ângulo do 2. Por quê? Porque aqui tem um ΔN positivo, aqui tem um ΔN negativo. Ok? Por isso que o plano de polarização vai mudar. Porque olha só, como é que a gente faz para determinar o plano de polarização? O plano de polarização, levando em conta que essas duas componentes têm o mesmo módulo, ok? Foi dito na questão, o plano de polarização está exatamente na bissetriz desses dois caras. Como esse cara daqui abriu mais do que esse, então a bissetriz agora ela é um pouquinho deslocada. E a questão está perguntando esse ângulo que eu estou chamando de θ. Ok? Está perguntando isso. Como é que a gente faz para poder obter esse cara? Para a gente saber qual que vai ser a bissetriz de dois vetores, basta a gente fazer a média dos dois ângulos. Como assim? Só para vocês terem uma ideia. Imagina que eu tenha um vetor que está aqui, ó. Dois vetores estão assim, ó. Aqui está menos 45 e aqui está 45. Os dois têm o mesmo módulo. Eu sei aqui que o vetor resultante vai estar exatamente aqui, né, na bissetriz, que vai ser o ângulo, que a gente sabe é o ângulo zero. Como é que a gente sabe que é o zero? Basta fazer a média dos ângulos dos dois vetores, ok? Menos 45 mais 45 dividido por 2. Esse cara aqui vai dar zero. Vamos pegar um outro exemplo menos óbvio. Imagina que você tem um vetor aqui no zero e outro vetor que você está aqui no 90. Ok? Então aqui é 90. Como é que você faz para saber a bissetriz? Levando em conta que eles têm, aqui, eu estou pensando que os dois têm o mesmo módulo, ok? Porque aí a soma vai estar na bissetriz. A bissetriz a gente sabe que vai ser 45 graus. Como é que a gente faz para determinar isso? Ângulo desse vetor, 0. Ângulo desse vetor, 90. Faz a média, 45. Você pode fazer qualquer exemplo que você quiser, ok? Qualquer exemplo. Tanto faz a inclinação entre eles. Se você faz a média dos ângulos, sempre vai dar a bissetriz. E é o que a gente quer. Então basta a gente fazer a média. Só para a gente fazer a média, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Perceba que esse cara daqui é positivo. Porque eu estou falando a defasagem ao longo da movimentação. Entende a diferença? Então, o que eu estou querendo dizer? Olha só. Vamos lá. Vamos redesenhar aquela situação. A gente tem uma componente para cá. Essas aqui seriam as componentes. Como é que elas teriam saído do cristal se nada tivesse acontecido? Se não tivesse o cristal. Ok? Vamos supor que elas teriam saído com essa condição daqui, ó. Ângulo θ não, vou colocar aqui ó, um ângulo φ e um ângulo menos φ, porque lembrando, vai estar para o outro lado. Porém, esse cara daqui vai ter saído, na verdade, um pouquinho para cá. Ok? Que vai ser esse ângulo daqui, que, sei lá, esse ângulo daqui eu vou chamar do ângulo, sei lá, que eu vou chamar de ângulo lambda. Ok? Então ele aumentou aqui em lambda. Não, lambda é ruim porque lambda é comprimento de onda, né? Sei lá, aumentou aqui em xi. Então aqui aumentou um ângulo xi, que é esse cara daqui, ok? Esse outro vetor ele também vai aumentar um tiquinho, menos do que o outro, ok? Por quê? Porque esse cara daqui tem um menos ΔN, como eu discuti. Sei lá, esse cara daqui vai ser um alfa, que eu vou chamar de alfa. Só que aqui eu tenho que colocar menos alfa, porque lembrando, ele aumentou para o sentido negativo. Então, na verdade, esse alfa daqui, o que eu tenho que colocar média é com esse sinal negativo, porque é ele que eu tenho que levar em consideração, porque eu tenho que levar em conta os sinais dos vetores. Para eu saber qual que vai ser o novo eixo de polarização, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a média dos ângulos. Porque aí eu pego exatamente a bissetriz. Ok? Levando em conta que antes eu tratei que a direção que estava se propagando era a direção zero, então quando eu pegar esse ângulo, é exatamente o desvio que a questão está pedindo. Ok? Então olha só, menos φ mais o xi, que vale quanto? 2πd sobre lambda. N mais ΔN menos 1. Mais, agora, o menos alfa, que vai ser menos 2πd sobre lambda, n menos ΔN, menos 1. Todo mundo aqui dividido por 2, porque é uma média. Ok? Olha só que maravilha. Φ corta com φ, ok? Olha só, n vai cortar com esse n, porque os dois têm o mesmo fator, um está positivo e está negativo. Menos 1 vai cortar com menos 1 também. Então, no final de contas, o que a gente tem? O ângulo vai ser menos meio, vai ser meio positivo, 2πd sobre lambda, ΔN com esse cara, com menos o menos ΔN, vai ficar 2ΔN. 2ΔN. Então, esse cara daqui é o ângulo θ. Vamos deixar da forma com que a questão pediu. Ó, 2 vai cortar com 2. Ok? Na verdade, vou cortar esse 2 com esse 2 daqui. 2π sobre lambda é, por definição, o número de onda, k. Então, quanto é que vai ser o tanto que mudou? Vai ser K vezes D vezes ΔN. Essa aqui vai ser o quanto que o eixo, o plano de polarização variou. Ok? O ângulo. Se vocês forem dar uma olhada aqui nas alternativas, vamos lá, cadê? Ó, olha só que maravilha. KD ΔN, que é a letra A. Percebam, eu não usei
nada desse tipo de propagação. Eu fiz bem por um argumento mais físico, eu acho, mais lógico. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de lembrar como é que faz dessa forma. Então eu prefiro fazer da maneira que fisicamente para mim faz mais sentido. Por isso que eu fiz assim. Espero que tenha sido entendível o argumento, não sei se vocês acharam simples ou não, mas a maneira como eu achei mais estratégica, a maneira como eu faria essa questão na hora da prova. Ok? Porque ela é mais física, eu acho que é mais fácil da gente pensar. Mas enfim, dado tudo isso, né, encerramos aqui as 8 questões de eletromagnetismo, exatamente da primeira aplicação de 2022, e, enfim, eu espero vocês nas próximas resoluções das próximas áreas dessa mesma prova Exame Unificado 2022/1.